Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, indo aqui com um breve giro de notícias, afinal de contas faz um tempo aí que eu não gravo um, falando um pouco de base, falando um pouco de sereias, um pouco do que acontece nos arredores de Vila Belmiro, falando então um pouco sobre as possibilidades de contratação também, tem um nome que surgiu agora, e aí resumiremos aí alguns dos últimos acontecimentos desta última semana, já nos preparando para domingo, quando o Santos tem uma das 19 decisões que terá, mas acho que esse jogo contra o Grêmio será muito importante. Então, tudo dando certo, amanhã terá pré-jogo falando de Santos e Grêmio. Hoje falaremos sobre outros assuntos, de modo a vermos outros fatos relacionados ao Santos Futebol Clube. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente o que você achou das notícias, começando pelo Sub-20. Lembrando que o Santos, pela primeira vez, se classificou para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20, mas acabou eliminado pelo Flamengo, perdeu de 2-1 em casa, perdeu de 3-1 fora de casa, um jogo que teve algumas polêmicas. Em casa, o Santos começou ganhando logo no começo da partida, com um belo gol do Miguelito, e aí tomou 2 gols do Flamengo já pro final da partida. Começou tomando gol fora de casa, chegou a empatar, mas tomou 3-1, como eu disse, algumas decisões polêmicas da arbitragem. Mas que time este que segue vivo na Copa do Brasil Sub-20, pois conseguiu, nos pênaltis, vencer o Coritiba, jogando no CT Rei Pelé. Jogo que aqui vou fazer uma nota negativa. O Santos não conseguiu transmitir essa partida, porque aparentemente a Sport TV, os grupos Globo, têm o direito sobre a transmissão e não fizeram a transmissão, também não deixaram o canal do Santos transmitir, mas outros times tiveram seus jogos transmitidos pelos seus respectivos canais, então muito triste que esse jogo tenha ficado à escura, né, como a gente diz, né, às cegas, até porque foi um jogo emocionante. O Santos começou vencendo por 2-0 e acabou tomando 2 gols já pro final da partida. E na disputa de pênaltis, o Santos vence. Se não me engano, foi na primeira das alternadas. Né? A gente acha engraçado esse termo, porque todos os pênaltis são alternados, mas no que ficou convencionalmente conhecido por alternadas, o Santos acabou marcando e o Coritiba errou. Então 5-4 nos pênaltis. Santos que enfrenta o vencedor de Corinthians e Chapecoense. Deixa eu dar uma olhada, ver se esse jogo já foi. Porque esse jogo do Santos contra o Coxa já faz um tempo também que já foi. Deixa eu confirmar aqui. Terça-feira, dia 22, então, Corinthians e Chapecoense. O vencedor deste confronto enfrenta o Santos. Em jogo único, também lembrando. Só para dar uma olhada em como que foi. Teve Grenal. O Grêmio passou nos pênaltis do Inter. O Atlético meteu 7-0 no União ABC. Então tem uns times muito tradicionais contra times muito alternativos, para dizer o mínimo. 6-0 do América, que sempre teve uma base muito boa. 4-0 do Cruzeiro. Então, o Santos começando pelo menos se classificando aí na Copa do Brasil Sub-20. Falando sobre jogadores que podem aparecer no Santos, o nome da vez é o lateral direito Júnior Caissara. Bom, né? Que é um lateral direito, o Santos precisa de laterais direitos. De 34 anos, que está sem clube, obviamente, já que o Santos só pode contratar jogadores que estão sem clube. E aparentemente foi um pedido do treinador Diego Aguirre. Pelo que constam as notícias, o Júnior Caissara está para fazer avaliações médicas e diz aqui a nota do GE que serão rigorosas avaliações médicas e físicas. Eu li no Twitter algo tipo 10 dias avaliando. Não sei se o Santos pode se dar ao luxo de ter tanto tempo, mas se não vai jogar agora, vai ter praticamente esse tempo no resto da semana. Júnior Caissara que teve aí passagens por Başakşehir. Ele estava no Başakşehir antes, mas eu acho curioso porque ele nasceu em São Paulo, capital. Eu não sei por que ele se chama de Caissara, mas cada um com suas questões.
ele sendo contratado, ele sendo efetivado, a gente comenta um pouco mais dele aqui. Só até dar uma olhada aqui só nos times que ele já passou. Teve passagem por um monte de time, Başakşehir, o Schalke, o Ludogorets. Ludogorets, quem que veio do Ludogorets agora? O Nonato acho que veio do Ludogorets, né? Bom, Santo André, América. Então, ele foi revelado no Santo André e eu não entendo por que ele se chama Caissara. Vamos ver se quando ele for contratado efetivamente, se ele explica isso. Talvez a família seja, enfim. E o Tomás Rincon já apareceu no bid, já pode estrear contra o Grêmio. Possivelmente vai ficar no banco. Afinal de contas, acabou de chegar e estava sem clube. Mas aparentemente ele ainda não está na forma física ideal. Vamos ver se ele entra aí e ajuda o Santos. De novo, lembrando, é um jogo muito importante. E faremos o pré-jogo no sábado. Então, para ver o nosso pré-jogo, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Hoje teve visita do Zé Roberto. Não sei se isso é algo que faz tanta importância assim. Então falemos de Sereias da Vila. Acho que é um assunto muito interessante. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo com as Sereias da Vila, que dispensaram as jogadoras. Dispensaram não, né? Rescindiram o contrato das jogadoras argentinas que estão na Copa. Lembrando que o Santos conseguiu uma classificação, né, no Campeonato Brasileiro. O Santos que ano passado nem se classificou para o mata-mata. Dessa vez o Santos se classificou contra o Flamengo. Teve um jogo muito disputado, o primeiro jogo. Foi um 3-1. Foi disputado, é que o Flamengo deu uns vacilos lá, o Santos conseguiu a vitória. E aí na volta foi 4-1, foi um jogo relativamente mais tranquilo, até porque 2 dos gols saíram bem no final da partida, o Flamengo já estava meio desesperado. O agregado de 7-2, o Santos com essa classificação vai enfrentar o Corinthians, que é um time que inclusive estava melhor que o Santos, então o Santos não decide em casa também. E nesse meio tempo, que ficou parado o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista para a Copa do Mundo, o Santos dispensou as jogadoras argentinas, que são a Eliana Stabile, a lateral, e a Adriana Saques. Elas jogaram muito bom. A Stabile eu até achava boa, eu não sei porque que o Cleiton Lima não gostava tanto dela. A Saques eu acho que chegou até há pouco tempo. As duas estavam na Argentina, que não foi bem. Acho que a Argentina não ganhou um jogo na história das Copas do Mundo. E estão dispensadas. Lembrando que o Santos tinha outra jogadora na Copa do Mundo, que era a jogadora na seleção das Filipinas, a Reina Bonta. E nesse meio tempo de intervalo até terminar a Copa do Mundo, lembrando a final é domingo de manhã, as sereias sabem agora o desmembramento do resto da primeira fase do Campeonato Paulista e as datas e horários do clássico contra o Corinthians no mata-mata da semifinal do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, o Santos tem mais 3 jogos para terminar o Paulistão, né? Essa primeira fase do Paulistão. Jogam dia 23 de agosto, quarta-feira, 19 horas, contra o Realidade Jovem, do Bruno José Daniel, transmissão do YouTube, do Paulistão. Dia 30 de agosto, na outra quarta-feira, Red Bull contra o Cerezo, então mando do Red Bull, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, quarta-feira, 19 horas, transmissão do canal Futebol Paulista. E no outra quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado, Sereias contra Pinda, às 19 horas, na Vila Belmiro, transmissão do Futebol Paulista, também canal do YouTube. Já no mata-mata das semifinais contra o Corinthians, o Santos começa essa decisão domingo, dia 27, às 10h30 da manhã, na Vila Belmiro. Entrada gratuita para o torcedor santista. A decisão no outro domingo, 3 de setembro, também 10h30 da manhã, no Parque São Jorge, segundo o Diário do Peixe, com transmissão da Globo. Lembrando que o jogo o clássico entre São Paulo e Palmeiras teve transmissão da Globo, inclusive aqui para o Paraná. Então eu imagino que Santos e Corinthians vai ter também, já que o São Paulo enfrenta a Ferroviária, e a Ferroviária tem menos torcida, apesar de ser muito tradicional no futebol feminino. Isso é um bom jogo também do outro lado, mas por questões de torcida, até por ser o Corinthians, imagino que vai ter transmissão, até porque é na hora do Esporte Espetacular, assim, então acho que não tem muito problema. Devem passar os 2 jogos até
aqui para o Paraná, por exemplo. Assim, imagino que para outras praças também. E transmissão da Globo e no Sport TV. Lembrando que o Corinthians é um time muito bem estruturado no Campeonato Brasileiro, do futebol feminino, de modo geral. Inclusive, as sereias no Campeonato Paulista são o segundo lugar. Lembrando que se classificam as 4 primeiras equipes. O Santos está em segundo no Campeonato Paulista, atrás exatamente do Corinthians, time que proporcionou ao Santos, às sereias, a sua única derrota. Sereias que tem 6 no Campeonato Paulista, 6 vitórias, 1 empate e essa fatídica derrota. 19 pontos, 3 atrás do Corinthians, líder do campeonato. Mas 4 na frente do Palmeiras, que é o quarto colocado, e 6 na frente da Ferroviária, que é o quinto. Lembrando que os 4 primeiros que classificam neste momento seriam os 4 grandes do futebol paulista, também no campeonato feminino. Certo, pessoal? Então, ficamos aí na expectativa da chegada do Júnior Caiçara, ou das avaliações médicas. E no mais, já estamos em modo de tensão absoluta, porque domingo o Santos volta a campo com sua torcida. Já tem ingressos esgotados, corredor de fogo, já foram adquiridos recursos por colaboração dos torcedores. Vai ser uma festa muito grande. Esperamos que termine com uma festa muito grande, com o Santos vencendo, assim como foi em 2021, quando a vitória do Santos foi crucial sobre o Grêmio para conseguirmos ter ânimo, ter fôlego para escapar do rebaixamento. Dessa vez vem aí na primeira rodada do retorno, mas será muito importante, é muito importante que o Santos consiga esses 3 pontos, mas falaremos deles amanhã, tudo dando certo, até para discutir um pouco as possibilidades de escalação de Diego Aguirre, o treinador do Santos, neste momento tão difícil. Certo, pessoal? Este foi nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou dessas notícias, qual a sua expectativa com as sereias da Vila. Voltam então nessa próxima quarta-feira e depois no outro domingo, decisão pelo Campeonato Brasileiro. E também tem o Sub-20 aí na Copa do Brasil. Sub-20 que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro também. E no mais, esperando os próximos nomes a serem cogitados pela diretoria santista e que eventualmente serão efetivados como jogadores do Santos. Certo, pessoal? Então, domingo, 16 horas, estaremos acompanhando o Peixe. Então, amanhã deve ter pré-jogo dos meninos de Fora da Vila. Muito obrigado a todos. Pra cima deles. Um abraço.